nós vamos falar sobre o que Deus quer que temos que ouvir. Você não vai ouvir o que você quer, você vai ouvir o que Deus quer que você ouça. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu estás conosco, porque o Teu Espírito está conosco. Nós te damos graças em nome de Jesus. Pai, estamos aqui prontos para meditar na Tua palavra e assim propomos ler o livro de Provérbios. E ninguém que ouviu vai poder dizer, nunca ouvi dizer isso. Aqui estão os Teus conselhos, Senhor, na sabedoria, o Teu Espírito aqui falando. Dizemos sabedoria, é o Espírito de Deus habitando em nós, para nos dar revelações, nos dar, Senhor, percepção das coisas de uma forma maravilhosa, nos ensinando coisas para podermos saber como tratar as coisas dessa vida, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito veio nos capacitar com a sabedoria que não é humana, que não segue uma lógica humana, mas que vem do alto, que vem de Deus. Obrigado, Senhor, porque nos escolheste para nos ensinar a andar na sabedoria pelo Teu Espírito, Senhor. Nós te damos graças, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ontem eu peguei um copo de água, né? E a Rita falou, já vai fazer sujeira. E peguei uma garrafinha com água. Então eu enchi a garrafa de água. O Espírito estava sentado falando, na mesa, irmão. Então vamos refrigerante e o Espírito começou a falar. Você acredita? Quando a gente está pronto, o Espírito está pronto, mas a carne está fraca. Porque quando o Espírito está fortalecido na palavra de Deus, na comunhão com Deus, não tem tempo, irmão. Onde você estiver, Deus fala. Ele te ensina. E aí você é um transferista, porque ele pediu para me falar antes da palavra. Então veja só, eu coloquei um copo, imagina um vaso de água. E eu coloquei o copo dentro do vaso de água. Se você colocar o copo com a boca virada para cima, o que acontece? Ele boia, né? Mas se qualquer balanço, a água pode entrar dentro do copo. E aí o copo começa a ficar cheio devagarzinho, sabe? Aí eu fiz isso aqui, o copo começou a encher um pouquinho, e a Rita só olhando, ele vai limpar tudo. Mas começou a encher, né, que o copo afundou, irmão. Parece aquelas crianças no YouTube, né? O cara ensinou uma coisa da hora, uma grande novidade. Mas eu vou dizer a novidade para vocês. Nas coisas simples, a sabedoria fala e Deus fala. Então veja só, muitos creram em Jesus e foram como um copo lançado dentro de um vaso de água desse. O Espírito de Deus. Ele está em todo lugar, aguardando alguém que creia em Deus, que creia em Jesus. E as pessoas creem, eles creem em Jesus, o lança para dentro do reino do Espírito. Eles são lançados, mas tem muito irmão que fica boiando. Está dentro, né, irmão? Mas está boiando. O Espírito foi enviado não para fazer você boiar, não para ficar na superficialidade dos sinais. Isso é muito pouco para Deus. É só exercício de fé e a gente fica maravilhado. Mas imagina quando o Espírito te encher completamente. Quando eu enchi aquele copo, ele afundou e aí ele se encheu ainda mais de água. Ele só encheu uma metadinha, o peso que ele criou já foi suficiente para afundar e se encheu mais ainda. E você pode se encher do Espírito. O Espírito não quer estar com você como um copo boiando, que ele fala em vez de quando você resolve obedecer, mas ele quer entrar dentro. Ele quer estar com seu Espírito, entrar dentro da sua vida
das portas da sua alma, participar dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. Ele quer te ajudar a resolver as coisas e falar com você como Ele gostaria de falar. Não é de vez em quando uma voz longínqua que a gente ouve de vez em quando. É bem claro. É como sentar numa mesa e ouvir Ele dizer. É como entrar no trabalho e ouvir Ele falar com você. É estar cheio do Espírito Santo. A palavra não diz apenas receber o Espírito, mas ele diz enchei-vos do Espírito. Porque copo boiando dentro da vazio. Então os sinais não enchem a nossa vida, mas quando temos relacionamento com Deus, quando nos preocupamos em ter um relacionamento com Deus, a oração é um caminho. Comece a orar para você ver. Disciplina a sua vida em oração para você ver. Não é então você quer chamado sempre de oração. Porque desde quando vim para a presença de Deus, o meu chamado foi oração. O chamado não é chamado, Deus chamou com a minha palavra, mas o meu prazer é palavra e oração. Então a oração sempre fez parte da minha vida. Não é da minha vida na igreja, da minha vida em casa, aonde que eu tiver que estar orando. Aonde quer que esteja. Às vezes eu estava no quarto, meus irmãos falavam, você está de novo, está me então depois eu volto para dormir. Sempre orando. E a oração encheu a minha vida. E a mesma oração pode trazer o Espírito para encher este copo. Não fique como um crente boiando. Se encha do Espírito. Porque é muito superficial esse negócio de só receber de Deus os sinais dele. Isso não te leva para o céu. Não pensa que viver superficialmente na presença de Deus vai te levar para o céu. Porque Gálatas 5 diz que o que Deus espera encontrar nós é frutos. E frutos do Espírito. Então você acha fácil ler lá Gálatas? Paz, alegria, bondade, longanimidade e outros frutos. Ele quer produzir isso para você curar os seus relacionamentos, curar a sua vida, na forma de lidar com a vida, com as pessoas de verdade. É copo com água por dentro, limpo por fora e limpo por dentro, cheio de água. Não se encha do Espírito, busque o Espírito Santo. Fala, Espírito, não fique do lado de fora, entre. Tira este vazio, tira este vácuo e põe dentro de mim, porque a minha fé parece que eu estou vivendo só pelo lado de fora, mas eu quero estar dentro, quero estar não apenas superficialmente, eu quero estar incluído completamente nesse reino, ouvindo a tua voz de dia e de noite, sendo guiado por ti. Amém? Glória a Deus. Então, amém. Presta atenção quando eu estiver falando. Amém? Fica se dispersando. Vamos lá para Provérbios 12. As atitudes do justo e do perverso. Olha o versículo 1 que está dizendo. É conselhos do Espírito para nós. O que ama a correção, ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é insensato. Ele já começa logo dizendo: quem ama a correção, ele também ama o conhecimento. Porque tem gente que não se permite ser corrigido, sabe? Acha que alguém chamar a minha atenção e só quer o meu mal, quer me humilhar. Não, para com isso. Orgulhoso, Deus abate e exalta o humilhado. Não queira ser exaltado, querer ficar com o espírito exaltado, ser arrogante, que Deus odeia os arrogantes, os orgulhosos. Deus não gosta não de orgulho, não de homens soberbos, não. Por isso que um dos domínios que Deus trouxe o Espírito para quebrar nesses últimos tempos que nós falamos, a concupiscência da soberba, é o domínio da nova época que nós vivemos. Os homens cada vez mais querem ser melhores uns que os outros. Se soberbece. E vai alguém dizer para ele: ó, isso aí não é bem assim, não. Assim, cara, eu leio a filosofia, leio Aristóteles, eu leio. Isso
Você é medicinal, eu sou psicólogo, eu sou médico, eu sou... Existem qualquer tipo de orientação. Então seja humilde. Humilde até mesmo assim, seja simples. Como uma pessoa fala, às vezes você pode até saber aqui, mas ouça, aprenda. Porque ele diz que quando alguém vem nos chamar a atenção, por mais que você não sei que com a mão aqui que pôr na cadeira vai sujar, sabe? Vou falar para ele. Mas ela falou para você, talvez você poderia se descuidar sem querer pôr a mão no lugar do tipo e sujar. Mas a pessoa já fica me tratando como criança. Não, aceite a correção, porque você vai adquirir mais conhecimento quando alguém te chama a atenção. Às vezes ele está te ensinando uma coisa que você não ensinou. Então a sabedoria diz, versículo 2, ele diz: o homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas o homem de perverso desígnio, ele o condenará. Deixa eu só mudar aqui a versão para ficar mais fácil para você. No versículo 2, e outras versões: o Senhor abençoa o homem que pratica o bem, mas condena o homem que vive planejando o mal. Versículo 3: a maldade nunca produz uma vida feliz e bem-sucedida, mas a justiça dá ao homem uma base firme para a sua vida. Deus abençoa, repete comigo, Deus abençoa o homem que pratica o bem. Amém. Então o versículo 13 diz: a maldade nunca produz uma vida feliz e bem-sucedida. Então presta atenção no conselho. Olha o que diz em Mateus 5, versículo 1. Um dia, quando as multidões estavam reunidas, em Mateus capítulo 5, versículo 1. Um dia, quando as multidões estavam reunidas, Jesus subiu à encosta do monte com os seus discípulos, sentou e ensinava ali, dizendo: felizes são os humildes, porque o reino dos céus é dado a eles. E disse Jesus: felizes são os que choram, porque serão consolados. Felizes são os mansos, porque receberão a terra por herança. Felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Ele disse no versículo 7: felizes são os que são misericordiosos, porque Deus mostrará a eles a sua misericórdia. Deus te mostrará misericórdia. Se você mostrar misericórdia, é Mateus 5. E está dizendo: felizes, no versículo 8, os que têm um coração puro, porque verão a Deus. Versículo 9 de Mateus 5 está dizendo: felizes são aqueles que procuram promover pactos, pois serão chamados filhos de Deus. Ele diz no versículo 10: felizes são aqueles que são perseguidos por serem justos, pois deles é o reino dos céus. O versículo 11 ele diz: felizes são vocês quando forem maltratados, perseguidos e caluniados por serem meus seguidores. Versículo 12: fiquem contentes com isso, fiquem contentes, porque uma grandiosa recompensa espera por vocês lá no céu. E lembre-se, os profetas antigos foram perseguidos antes de vocês. A boa-aventurança diz: misericordiosos alcançarão misericórdia de Deus. Então, quando ele diz: a maldade só produz destruição, a maldade nunca produz uma vida bem-sucedida, feliz e bem-sucedida. Ele disse: o Senhor abençoa, no versículo 2, os que praticam o bem, mas condena o homem que vive praticando o mal. Então você quer a misericórdia? Quer receber a misericórdia? Então ofereça a misericórdia. E Deus te oferecerá muito mais misericórdia do que Ele já tem oferecido. Vamos para o versículo 4. Uma esposa fiel e dedicada é a coroa do seu marido, mas uma esposa leviana é uma doença nos ossos. Versículo 5: os pensamentos do justo são retos, mas o perverso só pensa em maldades e mentiras. Só fala amanhã. As palavras do perverso são armadilhas mortais, mas a palavra do justo
salvam vidas. As pessoas esperam por você, que se diz que é do bem. Você tem que salvá-las, orientá-las para que tenha solução na vida delas, para ajudá-las a lidar com os problemas da sua vida. 7. Os perversos serão destruídos e desaparecerão, mas a casa dos justos permanecerá para sempre. Versículo 8 de Provérbios 12. Todos elogiam o homem segundo a sua sabedoria, mas o homem que tem mente cheia de maldade e de maus pensamentos, ele é desprezado. Quem quer ficar perto de um cara que só fala de maldição e de besteiras e de destruição da vida? Ninguém quer ficar perto. Versículo 9. É melhor ser humilde e aceitar um serviço pesado do que contar vantagem sobre a própria habilidade e acabar passando fome. Olha, é melhor você trabalhador, sabe? Deve ouvir, né? Como alguns dizem aí, né? Os traficantes aí, sofrendo no meio do carro. Nós estamos aqui livres, viemos comigo, mas ele tem a bênção de Deus. Esse Zé Povinho é o povinho de Deus que tem um Deus grande, que abençoa e multiplica as suas vidas, e que abençoa tudo que eles fazem, e vivem felizes. E ele diz aqui: seja humilde, irmão. É melhor ser humilde do que ficar contando vantagem da própria habilidade. Eu sou, eu faço, eu sou o cara. De novo a palavra chamando a atenção. Olha só o que nos disse Mateus 6, no versículo 1 de novo. Cuidado, não pratiquem suas obras publicamente para serem admirados, porque assim vocês não receberão nenhuma recompensa de Deus. Mateus 6, 1. Ele diz: cuidado, não pratiquem suas obras para serem vistos. Vocês não vão receber dessa forma nada de Deus. Lucas 14, 10. Em vez disso, façam assim: quando forem convidados, fiquem em lugar menos importante, e quando seus hospedeiros o vir, vai dizer: amigo, temos um lugar melhor do que este. Assim você será honrado diante de todos os outros convidados, porque todo aquele que procura ser importante será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Olha, Jesus na contramão, né? Sempre na contramão. O Espírito sempre vai combater a carne, em vez de ficar se dizendo que é, não quer baixar a cabeça, quer ficar orgulhoso, ele diz o contrário. Por que ele está dizendo um exemplo? Faz uma festa, não fique lá querendo os melhores lugares para a pessoa. É tipo assim, alguém está tirando foto lá da frente, aí a pessoa não quer ficar lá atrás, né? O cara se tirando foto. E hoje é assim, né? Hoje é a internet. Não, eu quero ficar lá. Os caras tiram a foto, tá lá, estava lá também. Jesus disse: isso não é legal. Porque quando a pessoa faz isso, ela está se autoproduzindo. Isso é muito superficial. Mas quando alguém vê aquela autoridade lá da frente, ou alguém que é dono da festa, e lá o seu ponto diz: oh, que bacana que você está aqui. Vem daqui, não fica aí não, senta aqui perto de nós. Os outros ficam tudo com inveja. Mas ali houve verdadeira honra. Porque você não produziu algo superficial. Você está realmente sendo honrado. É assim que Deus faz, cara. Não precisa ficar se soberbecendo, querendo ser melhor, não, baixa a bola, desculpa a palavra, mas baixa, né? Fica mais calminho, seja mais humano, mais humilde, e Deus vai te exaltar, ainda que as pessoas não te entendam, esteja até tentando às vezes te humilhar. Senhor, olha só, eu estou tentando fazer da melhor forma, Pai. Me ajude nesse trabalho, me ajude a lidar com essa pessoa, ou na casa, ou no casamento, ou com os filhos, ou seja, com o que for. A exaltação nunca é melhor. E eu vou te falar, é melhor você ficar, às vezes, com um serviço pesado, como ele disse no provérbio, do que você
do que você ficar produzindo uma coisa que você não é, para ficar falando das suas habilidades, porque você pode acabar passando vergonha, porque você não é aquilo de verdade. Então, quando for honrado, queira primeiro a honra de Deus, e a honra de Deus é para os humildes, é para os simples, porque Ele quer te exaltar, Ele não quer que você se exalte, Ele quer te exaltar, para que as pessoas saibam o Rei dos Reis que está com Ele. É o Rei dos Reis que escolheu esse pequenino e faz ele prosperar e ajuda ele nas suas batalhas. Amém? Glória a Deus. Vamos então lá para o versículo 10. O justo se importa até com o bem-estar dos seus rebanhos, mas o coração do perverso só há lugar para a maldade. Quer dizer que o cara não se importa nem com o cachorro. Quando o cara está cheio de maldade no coração, ele está falando de rebanho aqui, mas hoje os rebanhos das pessoas é cachorro, né? As pessoas cuidam de cachorro. Então, mas nem do cachorro o cara cuida, por causa da maldade no coração dele. A gente vê às vezes notícias aí, né? O cara mal, né? Chega por ele na frente de todo mundo, né? Eu estou sozinho, tá? Quando entra no elevador, taca a pé na parede. Seu cachorro para de latir, explica a maldade lá dentro. Então ele fala sobre isso. Que é justo, que é bom, gosta de fazer a coisa certa, que quer o bem, até dos animais ele cuida. Mas quem é maldoso, irmão, não tem jeito, ele quer bater até nos animais. Ele quer maltratar tudo e todos. Por isso Deus não se agrada. Ele não pensa não, muita gente vai morrer na maldade. Vai ouvir falar de Jesus, mas vai preferir morrer na maldade. E Deus já tem um cantinho para ele lá. Fica tranquilo, o seu cantinho é outro. E graças a Deus que o seu cantinho é outro. E vai ser muito legal. Versículo 11. Quem trabalha com dedicação e se cansa, plantando e colhendo, terá fartura de alimento para a sua família. Mas quem fica apenas sonhando com um serviço melhor, não tem juízo. Quando ele está falando trabalhar com dedicação, irmão, quem se dedica consegue. Quem se dedica produz no lugar. Ele está falando que preguiçoso, uma das coisas que falta nele é iniciativa e dedicação. Então, às vezes está reclamando, não é porque não faz nada, não é porque Deus não está abençoando. O cara quer que Deus faça tudo, o serviço completo, cara. Sai, rapaz, não é empregado seu não. Deus é Deus. Ele te dá as coisas para você cuidar. Cuida da sua casa, cuida da sua família, cuida dos seus negócios. Vai lá, aplica, vai, que Deus não gosta de vagabundo, não. Não é vagabundo assim, não, porque ele morou, que ele gosta. Ou ele para isso, vai estar comigo. Mas estou falando de pessoas que não querem fazer nada, querem as coisas fáceis. Então, aqui de novo o Senhor já várias passagens que a gente leu de Provérbios. E de novo ele diz: não gosto da preguiça. Então, dedicação tem que fazer parte da tua vida. E aqueles que ficam sonhando com outros serviços, está dizendo sobre a satisfação. A pessoa nunca está satisfeita com o que tem, com nada que tem. O cara acaba de estar no emprego e a primeira dificuldade ele fala: então um emprego melhor. Não, você não nem passou na experiência. Você nem pegou o seu primeiro salário e já está dizendo: eu não posso mais, esse lugar está bem. Para com isso. Você corre de preguiçoso, quando a coisa aperta, quer correr. Enfrenta, dedica, mostra o seu potencial. E se eles mandar você embora, perderam apenas porque isso é uma pessoa dedicada e esforçada. E toda empresa precisa de um homem esforçado e dedicado. Todos os lugares. E quem perde é quem rejeita as pessoas que são do bem e que fazem a coisa certa. Quem faz a coisa certa, pratica o bem, tem a vantagem de estar com Deus. Deus sempre vai abrir para ele as portas. Sempre estará ao lado dele para ajudá-lo a resolver os seus problemas. Então não seja preguiçoso, não fique insatisfeito, não. Comece a aprender a agradecer pelo que você tem, pelo que você é, e viva bem. E se esforce para lutar, para fazer aquilo que Deus te deu em suas mãos. Cuide. Pelo menos um cachorro. Mas cuide. Limpa esse coração aí, para de reclamar, de ficar com negatividade, com raiva da vida, porque o outro tem, não tem. Isso é coisa de demônios, irmãos. Isso é coisa do diabo na natureza humana operando. É coisa do Espírito de Deus, não.
Não pensa que a inveja é só uma inveja por um problema emocional. Isso é o que os psicólogos dizem. Mas a Bíblia diz que há espíritos que operam na inveja e que querem domínio, porque ele sabe a destruição que ele causa numa pessoa, dentro dela e nas outras também, por causa da inveja. Então é espiritual também. Então, em nome de Jesus, vocês têm o sangue de Jesus. Vocês têm que ouvir aqui um pastor que fala, e fala para vocês ouvirem Deus, e ser cheio do Espírito de Deus, da palavra de Deus, para que vocês estejam neste mundo tenebroso, sempre lembrando da palavra de Deus. Estarão preparados para saber o que fazer. As suas vidas por causa da palavra, que é aqui, nessa igreja. Aleluia. Glória a Deus. Então, para de satisfação. Versículo 12. O perverso inveja o que os outros conseguem, falando da inveja. E com suas maldades, conseguem com as suas maldades. Tem inveja. O perverso tem inveja até que os outros conseguem com a corrupção. Vamos dizer assim. Ele está dizendo, até que coisa a mais não tem inveja. Mas a raiz do justo floresce. Versículo 13. Os maus estão sempre metidos em problemas por causa das suas palavras maldosas. Mas o justo escapa dessas dificuldades para falar a verdade. Aleluia. Os justos escapam dessas dificuldades por falar a verdade. Versículo 14. Quem fala a verdade receberá benefícios. Né, irmão Dimar? Quem fala a verdade. Está conversando um pouco antes do culto sobre verdade. Ser sincero é falar a verdade também. Falar a verdade, tem que saber que a verdade tem que ser dita, mas bem dita. Como nós falamos, cuidado, fala com calma, porque dói a verdade. Vai doer uma vez só, mas dói. Então ele tem que ir com calma. Ele diz aqui: quem fala a verdade receberá benefícios, quem ajuda os outros com as suas mãos será recompensado. Olha que coisa maravilhosa. Fala a verdade, recebe benefício. Quem ajuda os outros vai ser recompensado. O versículo 15 de Provérbios 12: o tolo sempre acha que a sua opinião é única. Aí já começa a falar do tolo. Sempre acha que é dono da razão, mas o sábio ouve conselhos com atenção. Vou falar mais. 16: o tolo logo explode de raiva por qualquer motivo, mas o homem sábio nunca perde a cabeça e ignora o insulto. Ser dono da razão é ser tolo para Deus. Quando a gente fala em tolo, é aquele cara que falou que é o sem noção, sabe? Sem noção. Sem noção é o cara novozinho, não tem experiência na vida, não tem visão de nada. Ele faz as coisas por adrenalina, por aventura. Hoje mesmo, sem querer, eu estava vendo sem querer. Aí sem querer eu fui pro YouTube, olhando aqui um cara dizendo, mas foi por nada, meu irmão, assim. O cara se joga dentro de um redemoinho, um aventureiro. Aí esse cara está chapado, não é possível. É aquela verdade, meu irmão, o cara se jogou, né? Redemoinho, no meio do mar, e fez as primeiras vezes, deu certo. Uma vez ele foi para um lugar mais fundo e se jogou. E aí depois no final do vídeo, resumindo, os caras falam, acharam o corpo dele morrendo em outro lugar. É umas coisas de sem noção, desafiar coisas que não estão no controle dele. Então ele diz aqui que o tolo é assim, ele sempre acha que tem razão e fica fazendo as coisas do jeito que quer, não dá, não ouve ninguém, não quer saber de nada, só quer saber do que ele pensa. Não, Paulo, seja humilde, não acabamos de falar sobre isso. Seja humilde, irmão, baixa ali a Cristina um pouquinho, a Cris aí, ó, fica mais calmo e começa a ouvir mais a sua esposa, viu? Deus de uma começa a ouvir mais, e mulher ouve o seu marido também, não é assim não. Somos um, né? Um para conversar, mas Deus colocar o outro no verdade. Nós temos que ter sempre um diálogo e não monólogo. E geralmente as mulheres gostam de monólogo, mas nós temos que ter esse diálogo. Um fala, o outro escuta. Mas a mulher precisa ser ouvida mais, não digo isso. Porque na verdade o homem tem o papel de ser sábio, né? Mas ele tem que ouvir, porque ele é a segurança do negócio.
para ajudar a dar decisões. A mulher tem que respeitar isso, né? Porque a mulher é exaltada também, orgulhosa, a opinião é minha que manda. Mas o cara não consegue nem ser nem encarregado da casa. Quanto mais chefe, gerente, diretor. Eu vamos chegar na diretoria só se despedir ela. Porque ela está me impedindo. Então é assim, menos. Porque às vezes você começa a crescer demais e o impede o outro ser o que ele é. Permita o seu marido ser o sábio da história também. Te ajudar, dar opiniões, converse. E a coisa que você sabe que, né, mas ceda para ele mostrar o potencial dele e vice-versa. E aí vai dar certo. Porque o todo sempre acha que a opinião dele está certa. Só a dele está certa. Não houve conselho. Que nós falamos dele, eu vou falar assim, vamos dizer, desde o começo da leitura de Provérbios. Princípio da sabedoria, temer a Deus, né? Guardar os seus mandamentos e saber ouvir. Quer ser sábio? Tema a Deus, respeite Ele, os conselhos dele, guarde os seus mandamentos, lembre do que Ele ensinou, escreva no teu coração e aprenda a ouvir. Esse é um sábio. Agora quer ser exaltado? Não, pensa que eu sou o quê? Deus já sai de perto e vai dar dele. O Espírito vai fazer eu ficar aqui, que esse cara vai arrumar confusão. Por isso que a Bíblia diz que Deus é Deus de paz. Ele não habita onde há confusão. Então, se a casa está em guerra, vamos acertar essa casa. Vamos pedir perdão, perdoar, traz a harmonia de volta, porque Deus não tem como falar com vocês no meio de uma guerra. Porque um está exaltado, provavelmente, se achando alguma coisa. Quem somos nós, irmãos? Somos pó. Vivemos um mundo de ilusão. Isso é ilusão. Hoje você tem, amanhã você não tem nada. Você acha que é e amanhã você não é nada. É coisas que passam na vida. E tudo passa. Pode ficar rico, vai ser bom e fica aí. Tudo aí seu filho vai gastar e adorar. E o cara que fica se matando para ganhar dinheiro. E daí vai ficar tudo aí. Não trata bem sua família. Você, dá o dinheiro lá, isso que importa. Que conversa de doida é essa? Você só vai deixar a viúva por dentro. Mas ninguém quer seu dinheiro, não. Porque a família quer mesmo é a sua vida em harmonia com ela. Os filhos querem mesmo é sentir o amor, o calor de um pai, de uma mãe. Isso sim é o que marca a vida do homem. Muita gente rica, milionária, em depressão, porque teve a vida destruída. Sabia que Freud resolveu isso? Os caras populares aí trouxeram informação sobre a ciência. E ele disse a vida de Freud tinha traumas. Tremendo. E uma deles era o problema da figura do pai dele. Mas ele não acredita. E ele trouxe tantas teorias, disse a questão de existência de Deus, aquela teoria toda, dizendo tipo assim, a questão que você tem que saber alguma coisa. Só que ninguém sabia que ele tinha um bonequinho lá que ele se apegou. Aquele bonequinho dele era o confidente dele. Até Freud precisava do amor de alguém, do amor do seu pai. E não teve, porque foi abandonado, morreu a mãe, nossa, assim ficou andando por essa. Quando era criança, então é assim, nós precisamos do amor. Tem coisa mais importante do que o seu dinheiro, do que você ficar se achando mesmo, diminua e deixa Deus crescer na sua vida, deixa o Espírito Santo, deixa os conselhos de Deus aflorar na sua vida. Começa a amar as pessoas, começa a se importar com as pessoas. Amém? Glória a Deus. Então ele diz, o todo explode com raiva. Outra coisa também, por qualquer motivo, briga. Para com isso, mulher. Para com isso, homem também. Tem homem que quer brigar, qualquer coisa quer cobrar, qualquer coisa quer pesar. Isso aí é uma inflamação. Já viu uma ferida inflamada? É isso que é. Uma pessoa que fica ali falando as coisas, cobrando as coisas, falando sem motivo, explodindo com raiva por qualquer coisa. É uma inflamação, é bom bater na ferida. Então a coisa está começando a melhorar, bate em cima da ferida, dói, e não para de ficar aquela situação ruim, porque o cara é inflamado,
ele qualquer coisa quer explodir, não é qualquer coisa, explode. Irmão, se encontrar. Você quer ser em sabedoria? Comece a aprender a deixar o Espírito produzir os frutos de Gálatas 5. Ore, Senhor, me ajude, limpa o meu coração, me ajude a ser mais humilde, mais simples, para que eu possa lidar melhor com a minha esposa, meu esposo, meu trabalho. E você vai ver que você vai ser muito mais feliz. Amém? Glória a Deus. Então veja só o que ele diz em Efésios. Mais um pouquinho, tem tempo, hein? Efésios 4. Sobre essas coisas ele diz. Agora, as suas atitudes e os seus, versículo 23 de Efésios 4. Agora, as suas atitudes e os seus pensamentos devem ser constantemente renovados. Sim, vocês devem revestir-se do novo ser criado por Deus, que é parecido com a sua natureza. É isso que Deus quer construir. Tirar esse cara brilhante, arrogante, cheio de raiva, soberbo. O Criador quer construir alguém parecido com ele. Aí ele diz santa e justa, uma natureza santa e justa, proveniente da verdade. Deixem de mentir uns para os outros, falem a verdade, pois somos membros do mesmo corpo. Quando estiverem irados, não pequem, alimentando o seu corpo com rancor. Isso não é saudável, e não precisa nem de psicólogo, é só ler a Bíblia. Não deixe que o seu sol se ponha antes de se resolver as suas diferenças. Aqui está o segredo de lutar pela causa da harmonia do lar, dos relacionamentos. Não fique deixando as coisas para amanhã, o que dá para se resolver hoje. E por isso não se trata de raiva, de mágoa, de ressentimento. Procure dar um tempo e tente a melhor oportunidade, de preferência, não durma com raiva daquela pessoa. Tente falar com ela sobre aquilo. Perdoe ou peça perdão, mas tente se acertar. Porque amanhã pode se tornar ainda pior. Ela pode acordar com mais raiva de você. Ela vai sentar o rei, aí vai dobrar duas mágoas, porque dependendo do que você falar, piorou. Ontem foi uma e hoje você deu outra paulada nela. E aí ela ficou mais magoada, ou vice-versa. Ela deu uma paulada ontem nele. E ele acordou de manhã, não resolveu de ontem, nem resolveu de ontem, ela meteu outra para você. Então ele está dando aqui orientação. É natureza de Deus que tem que estar aí. É natureza de paz, de alegria, de amor, de misericórdia com o seu relacionamento, com seus filhos, com as pessoas que estão em sua volta. Então se permita, peça perdão, seja humilde. A pessoa, ela que provocou, não, deixa pra lá. Deixa pra lá, não. Me perdoa, está perdoado. Está tudo certo, vamos seguir. Estamos juntos, isso que importa. É superar, porque senão fica mastigando um chiclete que já está branco. Não tem mais gosto, é isso que eu vejo, às vezes os ressentimentos. É mastigar. É terrível uma pessoa. Já mastigou o chiclete até o fim? Não, você tem caminho. Já mastiguei, na hora que eu estou dando, você até esquece, depois o chiclete ainda na mão. Então é assim um ressentimento. Começa a liberar isso. Não, sai daqui, que chiclete de porcaria da minha boca, que falta de perdão. Ressentimento, você quer me queimar. Eu amo mais a vida dela do que isso. Então, está perdoado. O que você fez está tudo certo, irmão. Mas está tudo certo, está resolvido. Eu não quero ficar com ressentimento. Isso é muito pequeno mesmo que a gente sente. Não perdoa. E segue. Mas não deixar para amanhã. Deixa amanhã eu converso com ele. Amanhã eu converso com ele. E que só acaba lá. É o que a Bíblia está dizendo. Então ele diz: não fique lá, não peque, alimentando o seu próprio rancor. Não deixe que o sol se ponha antes na sua cabeça. O sol se ponha antes de você dormir, antes que você não resolva esse problema. Versículo 27 ele diz: não dê oportunidade para o diabo. Olha Efésios 4 dizendo, no versículo 27, não tem oportunidade. Oportunidade é só o que o cara quer. Não é isso que você quer para ser promovido?
oportunidade para se dar bem. E o diabo pensa que é um cara esperto também, ele não está dormindo não, e os demônios estão aí trabalhando aí de dia e de noite, não dorme não, amiga gente. Estão aí. E quando ele vê o cara cheio de ódio, cheio de raiva, a mulher cheia de raiva, é aqui mesmo, está uma delícia esse lugar. Ele está dando oportunidade. Quando fala dar lugar ao diabo, ele dá oportunidade. Então não vou dar oportunidade para ele destruir meu casamento, destruir meu trabalho. Não vou dar oportunidade. Eu vou fazer a coisa certa. E se a coisa certa é isso, eu vou fazer. Se é ir lá e pedir perdão, se é ir lá ficar em silêncio, eu vou ficar em silêncio. Não vou falar mais desse assunto para mim não brigar com ela, não brigar com ele. Aí você tranquiliza o coração e no momento oportuno você fala com ela. Olha, vou deixar para lá. Mas não promover a guerra e a briga para dizer, o tolo diz, nós temos um problema hoje em todos, o tolo diz, eu tenho a razão, é o dono da verdade. Quem é o dono da verdade? Nós somos pequenos demais para julgar as coisas. Amém? Então vamos lá para continuar, para a gente finalizar. Versículo 17. Quem testemunha a verdade ajuda a justiça a triunfar, mas a testemunha falsa conta a mentira. Quer dizer, quem testemunha a verdade sempre traz bons resultados, sempre ajuda a resolver as coisas, mas quem fala mentira sobre as coisas acaba dificultando mais. Então a mentira não acontece. Versículo 18 de Provérbios 12: há palavras que ferem como uma espada. Eita, nós em Provérbios 12 está lindo, maravilhoso. Há palavras que ferem como uma espada afiada, mas as palavras do sábio trazem cura. Você é sábio, você teme a Deus, você falou que guarda a palavra de Deus, eu guardo a palavra de Deus. Mas não está nem na palavra, não. Guarda a palavra. Tem que cuidar com as suas palavras. O que você tem que falar, porque o sábio traz cura, não traz guerra, não traz ferida na vida das pessoas à sua volta, principalmente aquelas que você ama. Não, isso não é coisa de sábio, é coisa de quem não tem o espírito de sabedoria, é coisa de quem não conhece a Deus. Você conhece a Deus, então seja sábio. Use as suas palavras para trazer cura, trazer harmonia, trazer bênção sobre teus filhos, sobre a tua vida, os teus negócios. Não para mal dizer. E ele fala que a palavra é semelhante a uma espada. É terrível. E é pior mesmo que qualquer outra coisa a palavra. Sabe por que ele fala que a palavra é como uma espada afiada? Porque a palavra, a espada entra no seu coração e te mata de uma vez. Não é verdade? Mas as palavras malditas, que humilha a pessoa, que põe para baixo, ela mata as poucas pessoas. É muito melhor ter pego e matado. Alguns casos, sabe? Que a humilhação de algumas palavras fere a alma. Então cuidado com as suas palavras, você nem sabe. Então usa para curar as pessoas, para abençoar elas. Não para ficar diminuindo, humilhando, que você vai ter problema, você está causando um dano que pode até ser irreversível às vezes na vida daquela pessoa. Vou lhe dar um exemplo, não posso falar mais um pouquinho, até 8h30. Já fala assim para sua cara de entender por Deus. Então, um homem uma vez tinha um filho, e o filho estudava e chegava para o pai, tirei, não. E ele dizia, pai, 7. É muito bom. Eu não criei filho, não dei melhor escola para ele tirar 7. Você pode mais, você é parecido comigo, eu sou inteligente, você é inteligente. Estuda mais, tira a nota melhor. Não é que estudou, tirou 9. Pai, consegui 9. Aí ele veio e falou, filho, parabéns, tirou 9, estudou bastante, realmente você estudou, porque melhorou, né? Mas 9. Filho meu não é para tirar 9, não. Filho meu é sempre o primeiro lugar. É 10, é coisa de alemão. Tem que ser 10. Tem que ser o primeiro. Tá bom, vou estudar.
Só queria um elogio. Aí ele foi lá, estudou. Finalmente o cara conseguiu 10 no moleque. E chegou lá para ele, pai, consegui 10. Estudei, foi difícil, pai, mas consegui. E foi o único que tirou 10 na classe. Aí o pai olhou para ele e disse: de quem você falou? Não é possível que você tirou 10 e o único na classe. Acabou. Você acabou de afundar o seu filho no pensamento perfeccionista. Ele não vai nunca mais subir os degraus. Quer dizer, subir não, nunca mais vai parar de subir degraus. Já viu aquele cara que não para, o sucesso não é meu limite, é sempre o cara morre de estresse. Mas não para, porque tem um sentimento ali que falta completar. Meu pai nunca me disse tudo bem, nem quando eu tirei 10. Então nunca está bom. E muitas pessoas se convertem à igreja, ao Senhor Jesus, e continuam tendo esses problemas, precisam de cura às vezes, sabe por quê? Porque Deus ainda está exigindo mais alguma coisa dele que ainda não é suficiente. Não, eu preciso, mas irmão, você já está orando, jejuando 40 dias, já está dessa figura aí. Você já está, não, mas eu tenho que fazer mais, eu tenho que ir para o monte, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que. O cara entra no estresse espiritual, aquela diga assim. Daqui a pouco está chapado, daqui a pouco está aí debilitado, morrendo numa cama por uma enfermidade. Por falta de equilíbrio. Deus quer equilíbrio. Deus quer que a gente se dedique com amor, com liberdade, com saúde, com equilíbrio. Mas tem gente que, por causa de detalhes da vida, quando pequeno, uma grande parte, onde os pais nunca reconheceram o seu potencial. Sabe, o 7 já deveria falar: filho, muito bem, você é muito inteligente. E se você conseguir mais por isso, é porque você está cada vez melhor. E você vai se tornar cada vez melhor. Mas chegar no 10 e dizer de quem você colou, uma palavra que aquele cara não esquece nunca mais. E ele vai ficar sempre tentando agradar as pessoas ou a voz desse pai. Tentando encontrar a voz desse pai inconscientemente. Agora o pai aprovando ele, sabe? Dizendo: tá bom, já não precisa ficar sempre buscando, até que ele morre de cansaço, de estresse, de loucura, seja o que for. Entende as coisas? Uma palavra. Dá melhor que ele pegar a espada e matar. Porque a palavra pode destruir a pessoa lentamente no processo da vida. Então tome cuidado com as suas palavras. É o que ele está dizendo aqui. As palavras ferem como uma espada afiada. Versículo 20 ele diz: 19: os lábios que falam a verdade permanecem para sempre, mas a mentira tem vida curta. Já viu falar da mentira perna curta? Não, fiquei tirado daqui, né? Tem vida curta a mentira. Ele diz que fala a verdade e permanece para sempre, mas a mentira não tem. Não para de mentir, não. Com a mentira, chama a outra se alguém está mentindo. Cuidado com essa coisa de mentir. Primeiro que isso faz parte de quem conhece a Deus. Quem conhece a Deus não vive mentindo, não. Porque Deus não é de mentira e não tem parte com a mentira. Sempre a verdade é melhor. Seja o que for, às vezes a verdade, ela tem que saber falar a verdade com sabedoria. Mas ele diz: o coração de quem vive planejando, versículo 20, a maldade está cheia de engano e falsidade, mas quem usa suas palavras para promover a paz tem um coração cheio de alegria. O coração de quem vive planejando maldade está cheio de engano e falsidade, mas quem usa bem as suas palavras sempre promove paz. Usa as suas palavras para promover a paz, tem um coração cheio de alegria. As suas palavras têm que ser para abençoar, para promover paz, não guerra. Quando eu vou fazer o encontro desses casais, eu vou reforçar isso. Quem me ouviu falar, já falei. Comunicação de paz ou de guerra? Tem que ser guerra. Guerra de paz não comunica com tranquilidade. Comunicação de paz é falar para instruir, para mostrar uma alternativa à pessoa. Agora, com comunicação de guerra, é para punir o cara, já vai de castigo, você não tem razão não, que é desse jeito, não certo. Então você não quer
que o cara, uma pessoa dê opinião, a pessoa fala o que sente sobre aquilo. Você quer que a sua razão prevaleça, não certo? Não, seja sábio, promova a paz, faça a comunicação de paz, de bênção na vida das pessoas. Você vai colher muito mais alegria como ele diz aqui, vai ter muito mais resultados. O seu coração vai se encher muito mais de alegria, vai ter muito mais coisas boas em sua volta. Se você promove paz com seus filhos, com seu esposo, com a sua esposa, no seu trabalho, e numa comunicação de guerra. Amém? Querendo punir as pessoas. Querendo, é isso, porque você é assim, não, faz aqui direito. Comunicação, né? É melhor dizer o filho, você fez isso, mas não é bem assim as coisas. Olha o dano que causou você. O que você acha de corrigir isso aqui? Aí você está destruindo. Vamos corrigir, então, vamos fazer isso. Agora a guerra não é provocar o ego da pessoa, desafiar ele. Isso é perseguição. Então veja só o que ele diz. Provérbios 18, veja só o que a palavra diz, aí já é complemento do que ele está em Provérbios 18. Provérbios 18 diz, versículo 20: sempre temos que comer o fruto das palavras que semeamos. Repete comigo, Provérbios 18, versículo 20. Versículo 20. Eu estou falando de complemento. Suplementos. Para os fitness. Suplemento de Provérbios 12. Provérbio 18, 20. Sempre temos que comer, repete comigo, sempre temos que comer o fruto das palavras que são. Cuidado com o que você fala. Que as consequências do que você fala podem trazer gosto amargo na sua vida. Você vai com toda a razão, humilha, fala, depois segura. E de ver ajudar, estragou mais ainda o seu ambiente de trabalho, estragou mais ainda o seu relacionamento com o filho, com a esposa, com o esposo. Cuidado com as suas palavras. Porque você vai estar semeando e pode escolher logo em seguida coisas que não vão ser muito boas. Então sempre temos que comer o fruto, o resultado daquilo que falamos. Versículo 21 ele diz, a língua, no versículo 21 de Provérbios 18, a língua tem poder para construir ou destruir uma vida. É outra versão, é a viva. A língua tem o poder para construir ou destruir a vida, que é o poder de vida e da morte, em algumas versões. A língua tem o poder para construir ou destruir uma vida. Quem usa bem as suas palavras receberá os benefícios, os seus benefícios. Quer dizer que receberá os benefícios do quê? As suas palavras, no alto caminho. As suas palavras trazem benefícios e você usufrui dos benefícios das suas palavras. Então ele diz, cuidado com o poder que há no que você fala. Porque pode ser pior que a espada. Porque pode matar devagarzinho. Porque se matar uma pessoa, você é homicida, né? Mas você matar com requinte de crueldade, aí é maldade. É um cara pior que o homicida, né? Que ele não matou o cara, ele torceu a faca e deixou lá sangrando até ele acabar o sangue. E depois que acabou o sangue, então, cuidado. O que você fala, o poder da sua palavra, ela pode destruir e construir a vida das pessoas e a sua vida também. Quem usa bem as suas palavras só vai receber benefício, mas você pode ser abençoado pelas suas palavras. Então, leia Tiago 3, depois você vai ver ele falando com vocês sobre isso. Vamos para o versículo 21, para acabar. O justo não passará por sofrimento, mas o perverso estará coberto de dificuldade. Quer dizer que ele disse assim, não é que o justo não sofre apenas, mas ele quer dizer que o perverso sempre vai multiplicar as suas dificuldades, porque ele não tem a quem correr. Aí ele diz no versículo 22, o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas tem grande prazer, aí é Provérbios 12 também, mas tem grande prazer nas pessoas que falam a verdade. O Senhor odeia a mentira, não tem jeito. Ele ama as pessoas que falam a verdade.
Versículo 23. O homem sensato não fica exibindo os seus conhecimentos, mas o tolo demonstra toda a sua ignorância. Versículo 24. Quem se esforça ao máximo no trabalho chegará numa posição de liderança, mas o preguiçoso acabará escravo. Aqui ele chama atenção para a dedicação. As pessoas querem ter as coisas sem se dedicar a elas, sem ter iniciativa, sem usar o máximo do seu potencial. Mas ele diz aqui que o esforço, em outras palavras, sempre será bem reconhecido, quando se trata principalmente de trabalho. Então preste bem atenção. Versículo 25, ele diz: um coração ansioso deixa o homem frustrado e derrotado, mas uma palavra amiga renova as forças. Um coração ansioso, olha o que a ansiedade está fazendo com a sociedade. Por que um coração ansioso só traz, só frustra e derrota? Decepção. Vamos dizer que a derrota aqui está na decepção. Porque a ansiedade nos leva como um cachorro louco que fica correndo e batendo a cabeça para lá e para cá. É aquela coisa, eu quero resolver, eu quero fazer. Não tem direção. Só fica preocupado e querendo ter, e não pensa, não acalma o coração para Deus falar e para saber como lidar ou como lidar com aquela situação e esperar para resolver aquela situação com a direção de Deus, com sabedoria, com discernimento. A ansiedade quieta o homem, ele começa a dar prioridade em tudo, em várias coisas, menos nas coisas que ele deveria dar prioridade. É por isso que fica aí batendo na cabeça, e aí se frustra. E aí se decepciona, porque agora eu vou, agora não é, aí fica decepcionado. Irmão, cuidado, a ansiedade é a inquietude da alma. Às vezes você tem que orar pela sua vida, pela sua alma, dizer: aquieta-te, minha alma, fica quietinho, Elinho, fica quietinho, você é pequeno demais. Respira fundo e espera no Senhor, porque Ele vai te responder. Aí meu coração, não tem jeito, fica quietinho. Às vezes tem que orar por você, para a sua ansiedade diminuir. Então no início ele falou com você, mas dentro do coração ansioso só traz frustração, derrota, só traz maus resultados. Mas uma palavra amiga renova as forças. Olha, a boa palavra não é necessária para todas as pessoas, ainda que ela, por ansiedade, tenha sofrido consequências. Então ele diz no versículo 26: o justo ajuda o próximo a vencer na vida, mas o perverso prejudica e destrói. Aí você vê no mundo aí, né? Ninguém ajuda ninguém, cada um por si. Tem gente que vê o outro lá pior e fala: bem feito, você para ele aprender na vida. Quem conhece a Deus não pode pensar dessa forma. Ele diz que o justo vê alguém em dificuldade, não tem prazer na dificuldade da pessoa. No mínimo, fique calado. Você já está ajudando. Do que ficar falando suas opiniões para aquela pessoa que já está com problema. Ficar, porque isso, porque é seu filho, porque sua mãe. Ela já sabe dos problemas. Porque ela precisa de uma palavra amiga. Ela precisa de uma palavra amiga que renove as forças dela. No versículo 27, 25 está falando. Na sua vida ele diz: mais um pouquinho de tempo na sua vida, se tiver esse poder. Hoje chegar a sentença da sua morte, como alguns ricos aí, chega a sentença dele no hospital, ou na rua mesmo. Parada cardíaca, porque esse aqui tem parada cardíaca. Pode ser qualquer pessoa, situações. E aí, acrescenta aí, mais 10 dias pelo menos. Vai, né? Você não pode acrescentar nada, mas Deus pode. Como Ele já fez comigo e com muitas pessoas aqui, Deus acrescenta a vida aos homens. Então Ele tem o poder sobre tudo, e o mais importante sobre a vida e a morte. Então confia nele, não fica achando que as suas preocupações vão resolver tudo, que ela vai causar a sua morte sim. De tanto ficar agitado e pensando nos problemas. Priorize coisas mais importantes, como Deus na sua vida, como sua confiança em Deus, como a sua confiança na palavra, como a confiança naquilo que você tem como potencial e que vou me dedicar e vai dar certo. E aplique a sua fé. Amém? Amém.
Glória a Deus. Glória a Deus. Então ali diz, você não pode acrescentar nem muitos minutos na sua vida. Versículo 31, padece lá no corpo. Portanto, não se preocupe de forma alguma com o que necessita, com a necessidade de comida, ou bebida, ou com roupas. Ele diz no versículo 32, não sejam como os pagãos, pessoas que não conhecem a Deus, pois eles é quem tem intenso interesse nessas coisas materiais. É o mundão, mais importante é ter do que ser. Mas o Pai Celeste sabe muito bem o que vocês precisam, delas. Coloquem, pois, em primeiro lugar, ou priorizem o reino de Deus e a sua justiça, e Ele dará a vocês todas estas coisas. Então, servir a Deus não é apenas uma questão de querer resolver os problemas, mas de pôr prioridades. Pôr a Deus como prioridade na sua vida. Aí as demais coisas são acrescentadas. Porque Ele diz, as demais coisas eu te ajudo. Não fique preocupado, achando que a ansiedade não resolve nada. Eu digo muito isso aí. Onde começa a ansiedade, termina a fé. Porque a ansiedade só te agita os pensamentos. Não te deixa focado, nem determinado naquilo que Deus quer que você esteja. Então, preste bem atenção na sua ansiedade. E a palavra de Jesus em Mateus 6. Vamos para o versículo 27. Só tem mais dois agora. O preguiçoso nem se dá ao trabalho de cozinhar o animal que caçou, mas o homem trabalhador dá valor ao seu tempo. Quer dizer, põe na geladeira e deixa estar. Não quer fazer. Cara, compra as coisas aí, desperdiça. Tem a oportunidade de desperdício por preguiça, por falta de iniciativa. Ele diz, não sejam assim, porque nós temos que dar valor, cuidar das coisas que Deus tem nos dado, do que temos conquistado. Tenha zelo, não seja preguiçoso, cuide das coisas de Deus, Ele cuidará das suas coisas também, e cuide daquilo que Ele te deu para cuidar. E tem coisas que Deus cuida e tem coisas que você tem que cuidar. Não é Deus que vai cuidar de você, Ele vai te ajudar a cuidar. Amém? Ao versículo 28, para finalizar. Quem segue pelo caminho da justiça encontrará a vida, o caminho que nos preserva da morte. Quem segue pelo caminho da justiça encontrará vida. Encontrará vida. Este é o caminho que nós andamos. Por último, abra em 2 Pedro 2,20. 2 Pedro, Epístola de Pedro 2,20. Pois quando uma pessoa se livra dos caminhos pecaminosos do mundo, ao aprender acerca do nosso Senhor Jesus e Salvador Jesus Cristo, e depois se deixa amarrar pelo pecado, quando uma pessoa conhece, está no caminho do pecado, aprende as coisas de Deus, do Senhor Jesus, e depois deixa-se embaraçar, de novo ele usou a palavra emaranhar, pelo pecado, se torna novamente escravo dele, do pecado, e fica ainda pior do que antes. Piora, faz ainda pior do que estava fazendo, quando sabendo, conhecendo a palavra de Deus, ainda deseja as coisas malignas. Ele diz no versículo 21, seria melhor nunca ter sabido nada acerca do caminho da justiça, do que aprender a respeito dele, e depois disso dar as costas aos mandamentos santos que lhe foram dados. Versículo 22, há um velho ditado que diz o seguinte: o cachorro volta a comer a comida que vomitou, e ainda a porca é lavada apenas para voltar e se revolver, de novo deitar, se lambuzar de novo na lama. Isto é o que acontece com aqueles que se voltam novamente para o seu próprio pecado. A justiça, versículo 28 de Provérbios agora, a justiça, quem segue pelo caminho da justiça, encontra vida. Jesus
é a justiça de Deus que nos foi revelada. Os seus ensinamentos é o caminho, a verdade e a vida. É Ele que nós temos que seguir as orientações para andar na sua justiça. Se andamos na justiça, temos que permanecer na justiça. Porque Ele diz que a justiça nos preserva vivos, espiritualmente, na presença de Deus. E no caminho da justiça, somos preservados de ser destruídos humanamente e espiritualmente. Amém? Glória a Deus. Então, Senhor, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, por essa palavra que nos ensinou muito, Pai. Pelo Teu Espírito que falou no particular em cada um, que distribuiu o entendimento e a sabedoria para que saibam lidar, ajustar aquilo que eles precisam ajustar e fazer. Que essas palavras fiquem guardadas nos seus corações e eles não se esqueçam daquilo que devem fazer no seu dia a dia, Pai. Obrigado por essa palavra, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas. Glória. Ainda você não vai embora. Sempre nós vamos fazer oferta. A irmã prepara a Santa Ceia.